Shabbat Shalom Lechulam Haverim, Shabbat Shalom a todos amigos, Baruch Hashem, finalmente vamos iniciar agora a Parashá desta semana. Baruch Hashem, estamos iniciando a Parashá especial, extremamente especial para nós, que é a Parashá Vaikra. Hoje nós estamos inaugurando finalmente a Parashá primeira do Sefer Vaikra, do livro de Levítico, como é conhecido assim em português. Eu quero convidar a todos vocês a abrirem juntamente conosco em Sefer Vaikra, no livro de Levítico. Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 em diante. Livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 em diante. Baruch Hashem, vamos à leitura introdutória em ivrit, em hebraico, para que nós possamos iniciar a nossa introdução ao estudo da porção da Torá dessa semana que nós estamos iniciando, que nós estamos inaugurando, que é a Parashá, é a porção da Torá Vaikra, ok? E diz assim o texto: Vaikra el Moshe vaidaber Adonai elev meor el moed lemor. Ou seja, Deus chamou Moshe, falando a ele na tenda da reunião, e disse. Assim inicia-se o primeiro trecho do texto original da Parashá, da porção da Torá Vaikra, ok? Convide a partir desse momento seus amigos, seus parentes, todos aqueles que estão avidamente buscando conhecer, estudar e praticar a Torá de Hakadosh Baruch Hu, a constituinte divina do Eterno Bendito seja. Vamos à introdução através do Chumash Gutnick. A página é a página 1 desta edição encadernada do livro de Levítico, chamada de Gutnick, conhecida como Chumash Gutnick. Vaikra quer dizer ele chamou. Esse é o motivo da Parashá ser conhecida como Vaikra. Vaikra quer dizer ele chamou, como consta no versículo inicial da nossa porção da Torá de hoje. Ele, o Eterno, chamou Moshe. O Eterno chamou Moshe. Rashi, de abençoada memória, um dos maiores investigadores da Torá, nos diz o seguinte, abre aspas, toda vez que Deus se comunicou com Moshe, seja através da expressão Vaidaber, ele falou, ou Vaiomer, ele disse, ou Vayetzav, ele ordenou. Isto sempre foi precedido por Deus chamando Moshe pelo seu nome, pois chamar, Kiriá, é uma expressão de afeto. Prestem atenção nisso. Kiriá é uma expressão de afeto. Em outras palavras, Rashi, um dos maiores investigadores da Torá, de abençoada memória, nos ensina aqui que quando Deus convoca Moshe, que quando Deus convocava Moisés, ele não somente assim o fazia para chamar a atenção de Moisés, mas o mais importante, esta era uma expressão de afeto, era um gesto de afeto com Moisés. Antes de Deus falar palavras de Torá a Moshe, antes do Eterno falar palavras da lei divina com Moshe, com Moisés, ele expressava a sua afeição por ele. Isto nos ensina que o afeto de Deus por Moshe é da mesma forma seu afeto por todo Am Israel, por todo o povo de Israel. Está mais enraizado na essência de Deus do que até mesmo na própria Torá. Isto, no entanto, se apresenta com um problema, entre aspas, quando nós lemos o final da nossa parashá, da nossa porção da Torá de hoje, que nós estamos inaugurando o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 em diante. Quando nós lemos o final da nossa parashá de hoje, que fala sobre o pecado, o ratat, o desvio da Torá, da desonestidade,
Pois se a mensagem de Vaikra, do livro de Levítico, capítulo 1 em diante, é a proximidade e a afeição que Deus sente por todo Israel, por todo o povo de Israel, então por que nós vemos que nessa porção da Torá, nesse episódio da Torá que nós estamos inaugurando hoje, do livro de Levítico, termina discutindo o pecado, o hatat, algo que distancia um indivíduo, uma pessoa, seja homem ou mulher, jovem ou idoso, distancia uma pessoa ou indivíduo de Deus. Se é uma paraxá tão elevada, uma paraxá tão importante, que fala sobre aproximação, que fala sobre afeto, que fala sobre uma conexão especial entre Hashem HaKadosh Baruch Hu por um filho seu, por uma filha. Então, porque no final dessa paraxá nós temos uma espécie de declínio, uma espécie de tensão, quando esse mesmo livro, esse mesmo episódio trata sobre pecado, fala sobre os hatatim, fala sobre os crimes diante da lei do Todo-Poderoso. Na verdade, porém, o final da nossa paraxá, da nossa porção da Torá de hoje, não fala de pecado, mas sim de teshuvá. Mais do que falar sobre os hatatim, mais do que falar sobre os erros, nossos desvios das leis, dos nossos desvios dos mandamentos, mais do que isso, o mais relevante é que esse texto que nós estamos inaugurando hoje, do livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 e em diante, ele fala sobre teshuvá, que significa retorno ao eterno, conversão ao eterno, ou seja, uma reflexão, um sentimento de tristeza que gera uma reflexão, uma auto-introspecção de arrependimento dos erros cometidos voluntariamente e involuntariamente, sejam eles a nível privado, a nível de foro íntimo ou a nível público, erros que foram cometidos publicamente, que foram testemunhados também pelos homens, seja qual for o tipo, a estirpe de pecado, a estirpe de crime cometido diante de Deus. O Eterno estabeleceu na sua constituinte, na sua lei, dispositivos legais, recursos jurídicos da sua lei, para que nós possamos retornar ao caminho correto, para que os seus eleitos, para que os escolhidos, para que os seletos de HaKadosh Baruch Hu, do Eterno Bendito seja, possam retornar ao caminho correto. Então, a partir dessa reflexão, a partir desse princípio introdutório, nós já percebemos que a teshuvá, que o retorno ao eterno, esse dispositivo legal, esse dispositivo jurídico, por si só já nos informa que existe um caminho, existe uma via ao qual o eleito deve prosseguir. Existe uma ordem prévia, existe um caminho prévio que nós temos o dever, em se tratando de lei, em se tratando de uma constituinte, nós temos o dever de prosseguirmos esta via, este caminho pré-estabelecido por HaKadosh Baruch Hu. E a teshuvá, ela é um dispositivo jurídico, um dispositivo legal que o Eterno instituiu, que o Eterno estabeleceu, para que todas as vezes que nós venhamos a errar, isso já obviamente está previsto o erro, por sermos falhos, por termos dificuldades, por termos fraquezas, em diversas esferas, de diversos tipos, todo o erro já estava previsto. Todo o erro, inclusive as nossas falhas, elas estão inclusas na nossa trajetória de vida, na nossa trajetória existencial. Portanto, o Eterno
estabeleceu pontos, recursos, para que nós possamos, mediante a todos esses erros, a todas essas falhas, a todas essas fraquezas, sempre contarmos com a ajuda de Hashem, através da sua lei, que tem por objetivo fazer com que o homem viva, fazer com que o homem, o indivíduo, possa obter na lei vida e vida em abundância, sempre retornar ao Eterno quando encontrar dificuldades. Independentemente da tensão, da intensidade, os recursos legais, os recursos jurídicos estão disponíveis a todos os seus eleitos, a todos os Bahirim. Então, na verdade, no final da nossa porção da Torá de hoje, não fala tão somente de pecado, mas sim de teshuvá, sobretudo. Sobre o retorno ao Eterno. Pois quando um filho de Hakadosh Baruch Hu, quando um eleito do Eterno, transgride uma das mitzvot da Torá, um dos mandamentos da lei, e depois retorna a Deus, nós testemunhamos que essa pessoa, esse indivíduo, mantém uma conexão profunda com Deus, até mesmo quando sua conexão externa com a Torá foi, Hasve Shalom, que o Eterno nos livre, foi cortada. E foi essa conexão mais profunda que o motivou, que o incentivou a se arrepender. Então, até mesmo nos momentos mais tensos, nos momentos mais dramáticos da nossa vida pessoal, da nossa vida individual, naqueles momentos onde não existem testemunhas, onde nós estamos sozinhos com os nossos pensamentos, pensando com os nossos botões, especialmente nesses momentos de muita tensão, extremamente dramáticos, extremamente baixos. Até esses momentos são transformados em forças motrizes, ou seja, em dispositivos que nos incentivam circunstâncias que nos motivam a seguir em frente no cumprimento da Torá. Logo, não existem desculpas, não existem embustes, não existem argumentos que possam nos justificar diante de Hakadosh Baruch Hu quando nós erramos. Porque até mesmo nos erros, o Eterno nos incentiva, faz com que os sentimentos negativos e as experiências negativas também nos influenciem ao aprimoramento pessoal, ao auto-refinamento, conforme está estabelecido na Torá. Não conforme o nosso basar, a nossa carne, a nossa carnalidade, as nossas vontades materiais desejam ou buscam nos influenciar para o mal, para o desfavorável, para a adversidade. Mesmo esses sentimentos, mesmo esses pensamentos negativos, eles acabam que nos influenciam, nos motivam a seguir em frente. Mesmo que os problemas sejam grandes, mesmo que as dificuldades internas, nos sentimentos, nos pensamentos, nos desejos, nas atitudes ou na falta de atitudes, sejam superados, sejam transcendidos. No final das contas, é como o Rav Shaul Hashalir, o Rabino Paulo, emissário, escreveu e nos instruiu em uma das suas cartas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e amam. Amar o Eterno significa relacionar-se com Ele, uma vez que o Eterno ele é relacional conforme o seu próprio critério. Conforme o Eterno disse, me compadecerei de quem eu quiser me compadecer.
Ou seja, o critério afetivo, o critério de aproximação, o critério de chamar, de convocar os seus eleitos é o critério de Hashem. O protocolo sempre é de Hashem, do Eterno bendito seja. Nunca o nosso. Jamais o nosso modo, jamais da nossa maneira, jamais da nossa forma, jamais do nosso próprio método, jamais conforme a nossa criatividade, jamais conforme a nossa carnalidade, a nossa materialidade, conforme aquilo que nós achamos, conforme nós gostaríamos. O critério sempre é de Hakadosh Baruch Hu, uma vez que o Eterno é soberano. O Eterno é absoluto em autoridade. Vamos prosseguindo com essa introdução, vamos finalizando essa introdução. Assim, em uma análise final, este é um fim perfeito para uma parashá, é um desfecho perfeito para uma porção da Torá, que representa o amor de Hashem, o amor de Deus, totalmente condicional para os seus filhos, pois é precisamente por causa da conexão com Deus, inerente, inseparável a cada filho seu, que ele pode retornar ao seu Criador, até mesmo quando a sua relação via Torá, a sua relação através da Torá, foi temporariamente interrompida. Esse comentário está baseado em Likutei Sirot 7, página 24 a 26. Baruch Hashem, esse é o comentário introdutório, conforme a referência aqui do Humash Gutnick, ok? Essa edição encadernada do livro de Levítico, ok? Baruch Hashem. Vamos dar continuidade à nossa parashá. Nós estamos orgulhosamente iniciando agora com 17 minutos apenas da nossa parashá. Eu peço a vocês que foquem totalmente a atenção de vocês a parashá. Mantenha no seu colo, em suas mãos, o seu Tanar, a sua Bíblia, para consultar todas as referências do nosso estudo de hoje. Estamos inaugurando o livro de Levítico, o Sefer Vaikra, ok? Conhecido em português como livro de Levítico. A parashá de hoje, Vaikra, ela é uma continuidade direta da parashá Vayakhel Pikudei. Geralmente são lidas juntas. Vayakhel Pikudei são as duas últimas parashot, as duas últimas porções da Torá do Sefer Shemot, do livro do Êxodo, ok? E nós temos nesse momento o dever de focarmos a nossa atenção num aspecto fundamental que foi abordado nessas duas últimas parashot, nessas duas últimas porções da Torá, do livro do Êxodo, que é a conexão do Eterno para com os seus eleitos. Como se dá essa conexão? Nós temos aqui o livro de Levítico, capítulo 1, versículo 1 em diante, trazendo novamente à tona esse afeto, essa conexão íntima do Eterno com um eleito seu, aqui representado por Moshe. Toda a experiência de Moshe, obviamente para aqueles que estudam a Torá, sabem que o chamamento, a convocação do Eterno para com Moisés, ela se dá não no livro de Vaikra, não no livro de Levítico, capítulo 1, mas sim em Sefer Shemot, no início do livro do Êxodo, quando o Eterno chama pela primeira vez Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés. Porém, entretanto, aqui na porção da Torá de Vaikra, no livro de Levítico, nós temos o Eterno convocando Moshe basicamente com o mesmo clima, com a mesma temperatura que ocorreu no passado, na experiência primeira, lá no livro do Êxodo.
nos primeiros capítulos, ok? E aqui nós temos Vaikra el Moshe Vaidaber Adonai Elav Meohel Moed Lemor. Deus chamou Moshe. E aqui, no comentário dessa edição encadernada de Levítico, nós temos um parêntese que traz o seguinte enfoque. Deus chamou Moisés afetivamente, nos trazendo uma reflexão primária, uma reflexão fundamental. O fundamento, a prioridade na vida de todo eleito de Hashem, de todo eleito do Eterno, é a conexão com Ele. Antes mesmo da prática das mitzvot e dos mandamentos, antes mesmo da reflexão, do estudo sobre as mitzvot, nas mitzvot, na prática dos mandamentos, antes mesmo disso, antes do estudo, antes da prática dos mandamentos, primeiro vem a conexão com Hashem. E nessa parashá de hoje, como na parashá passada, nós vamos observar o padrão do Eterno de conexão com seus eleitos. Todas as vezes em que o Eterno reverberou a sua Kiriá, conforme nós estudamos aqui na introdução, Kiriá, chamar, em português, é uma expressão de afeto. Primeiro, o Eterno expressa a sua vontade de conexão através de um gesto afetivo. Antes de apresentar a Torá, antes de apresentar as mitzvot, os mandamentos, o Eterno se revela dentro de uma atmosfera afetiva com seus eleitos. Não importando a condição financeira, não importando a etnia ou a raça da pessoa, do indivíduo, o tamanho, a aparência, se é homem ou mulher, se é jovem ou velho. O Eterno primeiro se revela através de um gesto totalmente afetivo, trazendo o seu eleito para esse primeiro contato. Vamos agora esclarecer esse assunto com o nosso subtítulo de hoje, que está em Matityahu Besorat Tová, na Boa Nova de Matityahu Mateus, mais conhecido como As Boas Novas de Mateus, capítulo 22, versículo 14, aonde nós encontramos o seguinte texto. Porque muitos são chamados, preste atenção, muitos são chamados, porém, entretanto, poucos são os escolhidos. Porque muitos são chamados, ou muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Esse é o nosso subtítulo de hoje, que vai nos ajudar a compreender a parashá de hoje com muita clareza, Baruch Hashem. Vamos retornar a esse texto de Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Conforme na parashá passada, uma vez que a parashá de hoje é uma continuidade direta das duas parashot, das 2 semanas que se passaram, ok?
Mateus capítulo 22, versículo 1 em diante. Então Yeshua, Ben Yosef, Hamashiach, o Messias, tornou a falar-lhes por parábolas, por meio de um gênero explicativo. Para quem não sabe ou para quem esqueceu, em hebraico é Midrash. Midrash é essa técnica de explicar questões profundas, questões muito elevadas da Torá, através de uma linguagem de parábolas. E através dessas parábolas, nós podemos obter conhecimentos extremamente elevados através de uma linguagem, entre aspas, mais simples, ok? Então vamos lá. Então Yeshua tornou a falar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino dos céus, Malchut Hashamayim, é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Enviou os seus servos, os seus shalichim, os seus emissários, a chamar os convidados para essas bodas, para essa celebração, essa comemoração, toda a liturgia, para o casamento de seu filho. Porém, esses convidados, não quiseram vir. Depois enviou outros servos, outros shalichim, outros emissários, ordenando: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, e os meus bois que estão cevados já estão mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Então, intensificou pela segunda vez a ordem aos emissários para enviar esses convites, esta mensagem aos convidados. Eles, porém, não fazendo caso do convite do rei, foram para o seu campo, foram para a sua área de trabalho, para as suas preocupações de trabalho. Outro para o seu negócio, foi começar a dar continuidade aos seus negócios, aos seus empreendimentos. E os outros, apoderando-se dos servos, dos shalichim, dos emissários, os ultrajaram e também mataram. Não somente maltrataram os emissários, como também pegaram esses emissários e os mataram, em função do convite que foi dado. Não agradou a estes que eles retornassem com a mensagem do casamento, dessas bodas, do filho. O objetivo do convite era o casamento de seu filho. E quando essa mensagem ela foi intensificada, quando ela foi pela segunda vez reverberada, mais do que na primeira vez, na primeira ocasião, na segunda, eles capturaram os emissários e os mataram. Mas o rei encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, dessa vez não mais os emissários. Dessa vez foram enviados os exércitos. Quando os seus exércitos foram enviados, destruiu aqueles homicidas que mataram os emissários e incendiou a sua cidade. Então, toda aquela preocupação que eles tinham com os bens, todo aquele investimento com os empreendimentos, aquela preocupação com o campo, para os negócios, tudo aquilo que eles priorizavam, tudo isso foi incendiado. Tudo isso foi destruído por meio do fogo. Então disse aos seus servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Eles não eram compatíveis. Então, os convidados foram de fato chamados. Os convidados receberam o convite. O convite passou por eles. A notícia foi reverberada e os alcançou. Eles não estavam isentos da mensagem. As notícias dessas bodas, desse casamento do filho,
não foram negadas a estes. Eles também ouviram a mesma notícia, o mesmo conteúdo. Porém, essa mensagem não os agradou. As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois pelas encruzilhadas dos caminhos. E a quantos encontrardes, convidai-os para as bodas. E saíram aqueles servos pelos caminhos, emissários, enviados por todos os caminhos, por todas as direções, uma vez que nós temos aqui a questão de encruzilhadas, por todos os pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste. E ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons. Pessoas que foram encontradas nas condições morais favoráveis e desfavoráveis. Encheu-se de convivas a sala nupcial, com todos os tipos de gente, todos os tipos de pessoas, de todas as direções, conforme consta o texto. Mas, porém, entretanto, como lemos na semana passada, quando o rei entrou para ver os convidados, viu ali um homem, um indivíduo que não trajava veste nupcial, não estava devidamente trajado para a ocasião. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem teres veste nupcial? Ele, porém, ficou mudo. Esse indivíduo que estava desprovido de traje de roupa adequada para a ocasião, para a situação, ficou mudo. Nada declarou. Ordenou então o rei aos seus servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são os chamados, mas pouco os escolhidos. E essa frase última, ela está ligada ao episódio de Gidon, ao episódio de Gideão, que foi um dos juízes do nosso povo, do Israel, do povo de Israel. Ok? Então, qual é o conteúdo que nós temos aqui? Conforme toda a introdução da Parashá. Quando o Eterno reverbera a sua Kiriá, o seu chamado, essa é uma expressão clara do afeto de Deus, do amor de Deus. Então, o Eterno dissemina, o Eterno reverbera a sua Kiriá, o seu chamado. A sua kol, a sua voz é reverberada para alcançar pessoas específicas, para alcançar pessoas, entre aspas, à altura daquele chamado, pessoas que são chamadas aqui de dignas, ao contrário dos indignos, que rejeitaram, ou aliás, que não eram compatíveis com aquele chamado. Pessoas que não se agradam desse discurso. Pessoas que não se agradam desse tipo de argumento. De que elas deveriam estar, de que vai acontecer, aliás, uma bodas, uma celebração, um casamento especial, o casamento do filho do rei. E como o sujeito dessa oração, o sujeito desse argumento é o filho do rei, quando esse grande acontecimento, esse grande feito, essa ocasião tão especial, não se refere a eles, esses donos de grandes patrimônios, esses que estavam envolvidos com o seu trabalho, tão somente ao seu trabalho, aos seus empreendimentos. Como isso não os favorecia diretamente, como o eu, a individualidade deles não era o epicentro do assunto,
não era o foco do assunto, não era o objetivo direto, e sim o casamento do filho, esses especificamente não se agradavam daquele argumento, daquela notícia, de toda aquela reverberação. Não somente maltrataram os shalichim, os emissários, como também capturaram os emissários e mataram os emissários. E isso não ficou impune. Exércitos foram enviados por parte do rei para capturar esses homicidas e mataram também os empreendimentos deles. Eles tinham como um ponto de maior prazer, de maior satisfação, de maior alegria, de maior prioridade, o campo, os negócios. Nós sabemos, obviamente, que tudo que o Eterno nos concede para a nossa subsistência, para a nossa sobrevivência, o nosso emprego, o nosso trabalho, a profissão, os dons, os talentos, as aptidões que o Eterno nos concedeu, que o Eterno nos deu, tem por objetivo nos favorecer e, sobretudo, nos favorecer para que nós venhamos a nos conectar com Ele. Para que a nossa missão possa ser cumprida, a nossa shlichut possa ser cumprida. O que ocorre aqui é que esses homens, esses indivíduos, essas famílias, esses que receberam o convite, não eram compatíveis com tudo aquilo que conecta o homem, o indivíduo, a Deus. Uma vez que, claramente, essa parábola, quando se refere ao rei, refere-se, na verdade, a Hakadosh Baruch Hu, o Eterno bendito seja. E quando refere-se ao filho do rei que irá estar em casamento, em bodas, que irá se casar, refere-se ao Mashiach. Então, esse é o cenário, esse é o reino. Esse é o Malchut Hashamayim, ao qual o Mashiach está fazendo esse comparativo, essa ilustração. Existem supostamente diversos caminhos. Existem propostas direcionais. Por várias direções você encontra felicidade, satisfação. E de fato, muitas pessoas encontram satisfações. Porém, satisfações momentosas, que não são compatíveis, que não preenchem, como nós abordamos na semana passada, o vazio no peito que só Hakadosh Baruch Hu pode preencher. Então, o que esses homens, esses donos de propriedades, essas pessoas envolvidas tão somente com o trabalho, mas não com as coisas de Hashem, não com as coisas de Deus, sobretudo, eles buscavam nas coisas que eles tinham o maior ponto de satisfação, ao ponto de não se agradarem da mensagem que receberam, de não considerarem importante, uma prioridade, o casamento do filho do rei. Eles trocavam as prioridades. Tudo aquilo que eles recebem é o tipo de pessoa, o tipo de mentalidade que, quando recebe algo da parte de Hashem, um benefício, algo favorável, uma brachá, também conhecida como bênção em português, quando recebem algo que os beneficia, eles fazem do benefício o seu próprio Deus. Fazem do benefício a sua prioridade de vida, de modo geral, no dia a dia, no cotidiano, na rotina. Então, o dinheiro que recebem,
que deveriam encaminhar esse dinheiro, administrar esse dinheiro, não somente para a sua subsistência, naquilo que o dinheiro se propõe, eles fazem do dinheiro a sua esperança. Fazem do campo a sua esperança. A sua sobrevivência existencial. Fazem do campo um instrumento de salvar a própria vida. Fazem dos negócios um instrumento, uma ferramenta para salvarem a sua própria vida. Vivem em torno do campo. Vivem em torno dos negócios. Vivem em torno da materialidade. Aquilo que os possui, aquilo que eles possuem, os bens que eles possuem, os patrimônios que possuem, as relações familiares que possuem, as relações afetivas que possuem, as dominam. Aquilo que eles possuem acaba os consumindo. Não existe uma administração, não existe uma mentalidade aonde tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu era, tudo aquilo que eu tinha, tudo aquilo que eu serei e tudo aquilo que eu terei pertence a Hakadosh Baruch Hu, nos é emprestado, nos é concedido para que eu possa cumprir a missão. Eu recebi um convite para as bodas, para o dia do casamento do filho do rei. O meu compromisso é estar presente lá. Então, eu preciso promover o meu campo, os meus negócios, os meus assuntos, as minhas obrigações, que são importantes, que fazem parte da minha responsabilidade diária. Eu preciso administrar tudo isso, a minha vida por inteiro, todo o conjunto da obra, para que eu possa estar presente no dia do casamento do filho do rei. Então, esta Kiriá, esse chamado, essa convocação, essa específica convocação, ela vai atingir diretamente os eleitos, aqueles que estão compatíveis, que estão numa posição legal, jurídica, conforme a vontade, a boa vontade do Eterno, o autor desta constituinte. Esses eleitos vão receber o chamado, não somente vão ouvir o chamado, como também vão dar vazão. Eles vão estar à altura, eles vão cumprir, irão dar continuidade a esse chamamento, a essa convocação. Eles irão dar frutos do chamado que receberam. Portanto, eles não somente são chamados, como também eles dão resultados. Eles não estarão ausentes, eles estarão presentes, Be'ezrat Hashem, com a ajuda do Eterno, no dia do casamento. E nós vamos observar o ápice, a elevação do nosso estudo de hoje, a partir de agora, no decorrer do segundo patamar, desse segundo momento especial da nossa Parashá. Então, redobre a sua atenção. Estamos a 40 minutos da nossa Parashá. Duplique a sua atenção. Conforme em todas as Parashot, nesse novo ciclo que nós estamos atravessando, de estudos da Torá, nós precisamos deixar claro na nossa mesa de estudos, entre nós que estudamos aqui juntos, na Kehilat Shemin Israel, na nossa sinagoga em desenvolvimento, o fundamento, o cerne da Torá, que é a Ribonut Shel Elohim, o conhecimento fundamental da soberania de Deus. Nós viemos a esse mundo com um propósito.
Deus estabeleceu um propósito na vida de cada pessoa, de cada indivíduo. Basta ser um ser humano. O Eterno criou um propósito para todas as coisas. Nada neste mundo, ou em qualquer outra dimensão existencial, está desprovido de propósito. Ou seja, não possui propósito. Está debaixo de uma aleatoriedade. De coisas aleatórias, de coisas sem nenhum propósito, sem nenhum sentido, sem nenhuma conexão. Até mesmo as coisas que aparentemente estão desorganizadas, que estão aparentemente bagunçadas, estão aparentemente dentro dessa forma para que elas sejam retificadas, para que elas recebam a nossa participação, a nossa função, o nosso ofício, o nosso trabalho nesse mundo. Elas possuem um propósito. Até mesmo a negatividade, ela possui um propósito de nos elevar diante de Hakadosh Baruch Hu, diante do Eterno, bendito seja. Então nada está desprovido de propósito. Conforme nós, toda semana, Baruch Hashem, toda Parashá trazemos aqui, nas transmissões, o Eterno possui um propósito. O Eterno tem uma missão e ele executa. O Eterno tem um plano, e ele executa constantemente e mantém esse plano, faz a manutenção desse plano para que ele se cumpra nas nossas vidas, em toda a existência. Aliás, na verdade, tudo já ocorreu, tudo já aconteceu na perspectiva de Hashem. Aos olhos de Deus, na situação soberana do Eterno, tudo já ocorreu, tudo já aconteceu. Nós é que estamos submetidos a tempo e espaço. Nós que estamos debaixo das leis, das condições de tempo e espaço, nós estamos testemunhando, observando o percurso de todo esse etzá, de todo esse planejamento, de todo esse plano, esse objetivo que o Eterno estabeleceu. Mas, na perspectiva de Deus, tudo já ocorreu, tudo já aconteceu. Ok? Então, nós não podemos nos comportar ou pensar como esses donos, esses proprietários de campo, essas pessoas envolvidas apenas com o campo, apenas com os negócios, apenas com os seus assuntos, apenas com as responsabilidades terrenas, fizeram. Chega um momento na vida do indivíduo, na vida da pessoa, que quando as prioridades estão invertidas, quando a materialidade está num alto nível de elevação, de preocupações, de esforços, quando a pessoa, o indivíduo, se esforça, e é um dever nosso nos esforçarmos em relação ao trabalho, ao estudo, à escola, ao curso, ao lazer, a tudo aquilo que o Eterno nos ordenou nesse mundo físico. Mas quando nós focamos apenas o aspecto físico, o físico pelo físico, a fisicalidade por ela mesma, a materialidade por ela mesma, as prioridades, as nossas obrigações acabam se tornando invertidas. Nós acabamos nos escravizando, acabamos nos encontrando numa condição de escravos de nós mesmos, escravos da materialidade. E acaba que a materialidade, tudo aquilo que é material, todo o nosso cotidiano, toda a nossa rotina, acaba nos sufocando e nos impedindo de frutificar, nos impedindo desse laço afetivo com Hakadosh Baruch Hu. Mesmo quando a pessoa, o indivíduo, se encontra numa determinada comunidade, numa sinagoga, numa kehilá, dentro dessa circunstância, dentro dessa
atmosfera materialista, a pessoa ela é apenas mais um no meio de outras pessoas. Apenas um número. Mais uma pessoa no meio do Klal Israel, no meio da congregação de Israel. Porém, entretanto, no seu íntimo, na sua vivência diária, na sua rotina, o eterno não é a prioridade no trabalho. O eterno não é a prioridade nas relações afetivas. O eterno não é uma prioridade na sua relação social, no seu convívio social. O eterno não é uma prioridade no lazer. O eterno não é uma prioridade nem no estudo da Torá. Uma vez que a pessoa, nessa situação, nesse contexto totalmente materialista, acaba tentando adaptar a Torá para si mesma. Tentando adaptar as mitzvot, os mandamentos, segundo as suas próprias conveniências. E faz isso no dia a dia, no cotidiano, na rotina, ao ponto que se torna natural para ela, para essa pessoa, para esse indivíduo, tentar adaptar, tentar distorcer, tentar manipular a Torá, mesmo que a pessoa esteja numa condição errada diante de Deus. A pessoa mergulhada em pecados, mergulhada em hatatim, à margem da lei, à margem da Torá, mesmo nessa condição, tentando fazer parecer que faz parte do povo de Israel, que faz parte dos eleitos, mesmo numa condição totalmente fora e afastada de HaKadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom, que Eterno nos livre. Então, o Eterno tem um plano, o Eterno executa o plano, o Eterno mantém esse plano e nada pode o impedir. O critério é do Eterno, o chamado é do Eterno, o caminho é do Eterno, tudo pertence ao Eterno. Mas mesmo assim, os envolvidos tão somente aqueles cuja mente, cujas práticas, cujo comportamento se resume à materialidade, não se agradam de que o objetivo final é o casamento do filho do rei. Apenas os benefícios materiais, apenas a satisfação pelos benefícios materiais, apenas a satisfação da materialidade é o desejo maior deles. E se a convocação do Eterno, se o chamado do Eterno, se a mensagem do Eterno, se o Malchut HaShamayim, se o Malchut Elohim, se o reino de Deus, se o reino dos céus não tiver como prioridade favorecer a essas pessoas no sentido apenas material, no sentido apenas materialista, elas não se sentem felizes. Elas não se agradam desse argumento, desse assunto. Vamos prosseguir com a terceira e penúltima parte da nossa parashá de hoje. Triplique a sua atenção. Então o Eterno estabeleceu uma shlichut, uma missão para seus eleitos. Novamente, nós vamos trazer aqui à tona um conhecimento muito importante, fundamental, que consta no Sefer Midrash, no livro do Midrash. Para quem não sabe, para quem esqueceu, essa literatura que explica as profundidades da Torá através de uma linguagem de parábolas. E de acordo com esse mesmo Midrash, nós temos o seguinte: o Eterno, para viabilizar a nossa existência, a nossa vida, todas as realidades existenciais, ele estabeleceu 7 fundamentos. 7 ferramentas
para viabilizar, tornar possível a nossa existência. Então a nossa existência não é à toa, não é aleatória, não é por acaso, não é conforme nós gostaríamos que ela fosse, não é conforme nós achamos, é conforme já foi previamente estabelecido. Foi o Eterno que planejou. Foi o Eterno que desejou isso. Foi Ele que planejou. Foi Ele que executou e mantém todo o percurso de todo esse planejamento, de toda essa missão. São esses os 7 fundamentos. Torá, Teshuvá, Gan Eden, Gehinom, Kiseh HaKavod, o Beit HaMikdash e o nome do Mashiach. Agora explicaremos de que maneira essas 7 criações, esses 7 dispositivos, essas 7 ferramentas, em particular, são vitais para a humanidade e que, portanto, deverão ser concebidas antes da criação. O mundo foi criado somente com o propósito de estudar a Torá e cumprir os seus ditames. O Rabi Nissim Ben Reuven, na Guimará Nedarim, num livro chamado Guimará, que comenta a Torá, ele diz o seguinte: desde o seu ponto de vista, nesses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem, ou seja, o seu planejamento, antes da criação. Tudo foi decidido antes da criação. Ah, mas quando eu assisto a TV, quando eu ligo o meu celular, quando eu me conecto na internet, quando eu assisto as notícias, quando eu ouço as notícias, quando eu vejo um filme, uma série, uma entrevista, cada pessoa que eu assisto, cada entrevista que eu assisto, cada programação que eu assisto, cada pessoa envolvida ali me traz um tipo de objetivo na vida, um tipo de caminho a prosseguir, um tipo de atitude, um tipo de comportamento que eu deveria ser, que eu deveria fazer, que eu deveria pensar. A sociedade de modo geral, a mídia de modo geral, me influencia todos os dias para um determinado tipo de caminho. Eu abro o Google, eu abro meu celular e ali eu tenho frases motivacionais que eu deveria pensar assim, que o meu comportamento deveria ser assado, que eu devo falar isso, que eu devo pensar assim, que eu devo comer assim. Com cada pessoa que eu me relaciono, com cada palavra, frase que vem ao meu contato, me direciona a algum caminho, algum tipo de comportamento. Mas mediante a Torá, mediante a lei de Deus, nenhuma delas, em nenhuma instância, em nenhum ambiente, existe um caminho verdadeiro, senão o que o Eterno previamente estabeleceu. Ah, mas eu já estou 30 anos, eu estou há 40 anos, estou há 20 anos, 15 anos, 10 anos, me envolvendo com diversas filosofias, com diversas doutrinas, com diversos tipos de conhecimentos, com diversos tipos de frases de sabedoria, grupos religiosos, frases de efeito, frases motivacionais. Nenhuma delas serve para o Eterno, nenhuma delas. Se você de fato é um Baheri, um eleito de Hakadosh Baruch Hu, nenhum desses caminhos que até hoje você prosseguiu fora da Torá, nenhum deles serve. Então todos aqueles que aspiram, todos aqueles que desejam conhecer Hakadosh Baruch Hu e prosseguir em conhecê-lo, e servir a Hashem, e se converter a Deus, devem seguir
o plano que ele estabeleceu. Ah, mas eu já estudei diversas mitzvot, eu já vi diversos livros, eu já li diversos livros, eu comprei diversas literaturas, diversos livros, revistas, artigos sobre a Torá, e eu nunca me atentei que o Eterno estabeleceu um caminho. Até esse dado momento, eu transitava entre as coisas do Eterno e as coisas desse mundo. Entre a Torá e os diversos caminhos que vieram ao meu encontro. Seja por meio de pessoas, através de revistas, através da mídia, eu transitei entre os dois. Entre os diversos caminhos. Eu achava que todos esses caminhos me levavam favoravelmente a me encontrar com o eterno Deus. Então, portanto, conforme consta na Torá, conforme consta no Midrash, não existe outro caminho, não existe outra condição, não existe outro critério senão do Eterno. O protocolo é de HaKadosh Baruch Hu. O critério é do Eterno. O caminho foi estabelecido por Ele, não por nós. Não pelas religiões, mas conforme consta na Torá. E continua o Midrash. Desde seu ponto de vista, esses 7 conceitos foram concebidos no pensamento de Hashem, seu plano, porém transformados em realidade numa época posterior. Por exemplo, o Gehinnom foi criado, o local de sofrimento e penitência, mais conhecido também como inferno, foi criado, tem por objetivo, no segundo dia da criação, o Jardim do Éden no terceiro e assim por diante. Até mesmo o Gehinnom foi estabelecido pelo Eterno para viabilizar a nossa existência. A Teshuvá, o retorno ao Eterno, o arrependimento, a conversão, foi concedido para manter a nossa existência. Um mundo sem Teshuvá, sem arrependimento, sem um dispositivo que nos pudesse conectar ao Eterno nos momentos difíceis, nos momentos em que estamos afastados do Eterno. Sem isso, o mundo pereceria, inevitavelmente, aos olhos do juízo de Hashem, aos olhos do juízo de Deus. O paraíso, o Gan Eden, foi concebido a fim de assegurar um benefício para os justos. Novamente, o Gehinnom foi concebido, o local de sofrimento e penitência, a fim de dar castigo aos malvados, a uma classe de pessoas, uma classe de indivíduos afastados da lei, que estão à margem da lei, que estão fora da Torá. Ok? Então, fora da Torá já está previsto. O caminho é o Gehinnom. Fora das mitzvot, fora dos mandamentos, já foi previamente concebido pela mente de Hashem, pelo plano de Deus. Fora da Torá, o caminho é o Gehinnom, a fim de dar castigo aos Reshaim, aos perversos, aos que estão afastados da Torá. Para aqueles que estão fora do objetivo da Torá. E nós vamos agora ao agravante do objetivo da Torá. O que ser Hakavod, do trono de glória, foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a glória de Deus. Então, o conhecimento da soberania de Deus foi concebido antes do universo, a fim de manifestar a glória de Deus. É uma ferramenta fundamental para o nosso dia a dia, que nós devemos estudar, que nós devemos aplicá-la no nosso dia a dia, porque quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós reconhecemos que o Eterno é soberano sobre nós e sobre todas as coisas, mais nós obtemos sucesso na nossa missão existencial, na nossa missão de vida. Então, novamente, nós não podemos estabelecer para nós mesmos ou para qualquer outra pessoa a missão. A missão foi estabelecida pelo Eterno. Eu não posso criar a minha própria missão, o sentido da minha existência. Eu não posso.
Não há recursos que possam viabilizar isso. Eu posso até me enganar, Haz v'Shalom, Deus nos livre. Tentar me convencer de que existe um outro caminho, de que existe uma alternativa, que existe uma escolha, que existe um outro lugar, senão na presença de Hakadosh Baruch Hu. Haz v'Shalom pensar assim. Mas uma pessoa pode fazer isso. Existe esse tipo de circunstância, existe esse tipo de cenário de pessoas que pensam, que agem, que estão se enganando, achando, alegando, se comportando de uma forma como se houvesse um outro caminho, uma outra alternativa, um outro comportamento, um outro protocolo, um outro modo, senão aquele que foi estabelecido pelo Eterno, senão esse modo que nós estamos estudando agora, conforme a Torá. Continuando. O lugar onde morava a presença divina permanente era o Beit HaMikdash, o templo, o local adequado para nossa conexão mais elevada com ele. Portanto, o conceito de Beit HaMikdash, a casa do Eterno, o templo de Hakadosh Baruch Hu, o templo de Jerusalém, foi concebido como uma condição para a criação também. Agora, o objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. O objetivo final da humanidade é chegar aos dias do Mashiach. Portanto, o nome do Mashiach deveria ser formulado antes mesmo da criação. Conforme consta em Mishlei, Provérbios capítulo 8, a referência está no livro do Midrash, a saber, a referência El Midrash disse, uma edição em espanhol do livro do Midrash. Então, nós lemos na Besurat Tová, no início aqui da Parashá, na introdução da porção da Torá de hoje. O objetivo final é chegar aos dias do Mashiach, é o encontro com ele. Conforme nós lemos na Besurat Tová, o Midrash e a Besurat Tová. O livro do Midrash. As parábolas rabínicas. E as boas novas da comunidade nazarena, em perfeita conexão, tratando o mesmo assunto com o mesmo conteúdo, com a mesma verdade, sem variação do conteúdo. Linearmente, o mesmo argumento, o mesmo assunto. No Midrash, que foi explicado pelo Mashiach, pelo O Mashiach, Yeshua ben Yosef, o rei enviou seus shalichim, os seus emissários, com a mensagem do casamento de seu filho, filho do rei. No Midrash, aqui explicado pela Rabbanut, pelo movimento rabínico, o objetivo final da humanidade é também a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Chegar aos dias do Mashiach. Portanto, por esse motivo, o nome do Mashiach devia ser formulado antes mesmo da criação, antes mesmo da iniciação, conforme consta em Provérbios capítulo 8. Essa é a mensagem, mas nem todos se agradam dela. Como quem dizendo, olha, se o objetivo disso tudo, o resumo da obra, não é o meu favor pessoal, não é simplesmente obter uma casa, não é simplesmente obter um carro ou carros, motos, bens diversos. Se o objetivo simplesmente não é eu viajar, aproveitar os anos de vida, com fartura, com benefícios materiais, com saúde. Se a vida em si, se o objetivo disso tudo, no final, é os dias do Mashiach, são as bodas do Mashiach, então, na mente dessas pessoas, isso não as agrada. Se o objetivo disso tudo é elevar todas as coisas que temos, tudo que somos, tudo que teremos e seremos, elevando tudo isso para o Eterno, então isso não as agrada.
se essa relação não for por meio de barganha, se essa relação não for para obter bens, benefícios, isso não as agrada. Isso não é um assunto que as agrada. Isso não é um assunto que deva ser levado a sério. Acaba se tornando um convite chato. Um argumento, um assunto, um tema chato. Um tema desagradável ao ponto de pegarem você, maltratarem você e até mesmo matar. Hasve Shalom, que eu tenho nos livre. Mas foi o que fizeram, exemplificado nessa parábola, nesse Midrash, que o Mashiach mesmo nos esclareceu, nos adverteu. Existem pessoas que não somente não se agradam desse assunto, não se agradam de serem conscientizadas dessa realidade. Não existe outro caminho, não existe alternativa, não existe escolha, não existe outro lugar, não existe outro Deus, não existe outro caminho, outro modo, outro método. Só aquele que o Eterno estabeleceu. Não há espaço para o meu eu, para o meu achismo, para as minhas próprias opiniões e as minhas próprias conveniências. Não há espaço para os meus maneirismos, para malandragens, tão somente obediência restrita à Torá. Se não existe, isso as desagrada. Então elas começam a perseguir, a ir de encontro a pessoas, a indivíduos, a grupos que possam falar coisas que façam cócegas nos seus ouvidos, que possam agradar os seus ouvidos, assim como o Rabino Paulo, o emissário, explicou e adverteu ao seu discípulo Timóteos. No fim dos dias, esses inconstantes, essas pessoas indoutas, que não estudam a Torá de fato, que estão buscando alternativas, que estão buscando outros caminhos, outros modos de serem beneficiadas, elas vão buscar mensagens, mensageiros, propagadores de argumentos, de assuntos que façam cócegas nos ouvidos. E tudo que for amargo, tudo que poderia sacudir a vida delas para a realidade, tudo que poderia fazer com que elas despertassem para a realidade, para a concretude de fato, elas não se agradam. E, portanto, elas buscam não se envolver com essas pessoas, não se envolver com qualquer tipo de cenário que promova a realidade nua e crua, conforme nós estamos estudando agora. Vamos agora para a quarta e última passagem da nossa Parashá. Nós estamos apenas 1 hora do nosso estudo. 1 hora e 13 minutos. Ok? Baruch Hashem. Geralmente, as nossas Parashot, elas têm uma duração de 1 hora e meia. Infelizmente, poderia ser muito mais, mas nós temos um tempo curto hoje. Ok? Baruch Hashem, vamos agora para a quarta e última parte da nossa Parashá. Então, dentro de todo esse planejamento, o homem estava presente. O homem, ele vai ser o sujeito, vão se tornar os indivíduos que vão receber essa missão, ao ponto de serem chamados de a coroa da criação. Nós homens. O Eterno separou em 2 classes, em 2 tipos de indivíduos, em 2 tipos de comportamento e mentalidade. Separou a humanidade nessas 2 posições. E elas são chamadas de diversas formas, diversas maneiras, no decorrer do Tanar, no decorrer da Bíblia, também
nas Ketuvim Nitzarim, nos textos nazarenos. Um dos termos mais conhecidos são os Bnei Or e os Bnei Rocher. Em português, os filhos da luz e os filhos das trevas. Esse é o tema mais importante do dia a dia. Então essa Kiriá, esse chamado, essa convocação afetiva, que atrai afetivamente os seus eleitos, é o tema fundamental. Todos eles, todos os Bnei Elohim, todos os filhos de Deus, todos os Ritim, todos os trigos, todos os filhos da luz, os Bnei Or, todos os Kili Kavod, todos os vasos de honra, todas as Kivassim, todas as ovelhas, todas essas expressões positivas da Torá que fazem referência à classe dos filhos de Deus, daqueles que obedecem os mandamentos, que cumprem os mandamentos, os eleitos, todos estes foram chamados da mesma forma e da mesma maneira, conforme nós lemos, nós estudamos na semana passada. É um só Deus, conforme em Efésios, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 4 ao 6. Há um só corpo, um só coro, uma só comunidade, uma só Kehilá, um só Kilal, um só corpo, um só Guf, e um só Ruach, um só alento divino. Da mesma forma que há esperança, Tikvá, para a qual fostes chamados Kiriá, conforme a parashá de hoje começa com o mesmo radical, o mesmo verbo, que gera a palavra Vaikra, e chamou. Então, só há um corpo, só há um contingente. Deus tem apenas um contingente de eleitos, um só. E para esse corpo, ele soprou um só alento, que envolve a todos nós. O Ruach HaKodesh, o sopro do Eterno. Da mesma forma que há a esperança, Tikvá, para a qual a estes, que pertencem a esse corpo, fostes chamados. É uma só. Há um só Adonai, uma só Emuná, uma só Tevilá, um só Elohim, no sentido do artigo definido, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, a missão é a mesma para todos os eleitos. As condições, as regras, os protocolos são para todos, envolvem a todos. A ordem, a soberania de Deus, a autoridade divina é sobre tudo e todos. Ninguém está isento. Não existe outro caminho. Não existem alternativas. Não existem escolhas. As encruzilhadas, os outros caminhos aparentes, em nada servem. Na realidade, eles só refletem um cenário, uma realidade dos Bnei Rocher, dos filhos das trevas, que procuram a todo tempo, em todo tempo, construírem ruas, abrirem supostos caminhos, que na verdade afastam, que só evidenciam o seu afastamento de Hashem, da sua boa vontade, dos seus bons decretos. Quanto mais um indivíduo procura alternativas, caminhos, supostos atalhos para alcançar o contato com Hashem, tentando subjugar, subverter o protocolo que ele estabeleceu, só evidenciam com essa mentalidade, com essas atitudes,
a sua natureza de Bnei Rocher, a sua natureza de filhos das trevas. Comenta o Rav Shalom Hashaliach. E aos que predestinou, a esses também, Kiriá, chamou. Essa reverberação, esse chamamento afetivo. E aos que chamou, a esses igualmente justificou, os tornou íntegros, os tornou dignos, os tornou aptos a esse laço afetivo. E aos que justificou, que tornou eles íntegros, as nossas vidas, íntegras diante dele, a estes também glorificou, os elevou num patamar mais significativo. Não para que sejam melhores que outras pessoas, mas para que possam efetivamente frutificar. Para que possam cumprir a sua missão com louvor. Isso está na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 30. Vamos dar continuidade a essa última parte da nossa parashá de hoje. O padrão estabelecido pelo Eterno na Torá é que quando ele se revela a um eleito seu, a jornada da Teshuvah, a jornada de retorno ao Eterno do indivíduo, passa por uma experiência profunda individual com Hashem de aprendizado. Após estar a par, após estar consciente de sua missão, de sua shlichut, o indivíduo de imediato se reúne ao Kilal Israel, conforme nós estudamos na semana passada. Então, o indivíduo passa por um processo individual e de imediato, após o básico dessa experiência afetiva com o Eterno, esse chamamento, ele vai dar continuidade evidenciando a sua eleição. Mais do que chamado, ele evidencia a sua eleição através do dia a dia, na prática. Ok? Vamos lá. Então esse é o passo a passo, esse é o protocolo. Exatamente como o Eterno fez com Moshe Rabbeinu e os demais pais do nosso povo. Independentemente da nacionalidade, da cultura, da etnia, da condição financeira, do idioma, da cor, dentre outras condições, a experiência da Teshuvah, do retorno ao Eterno, da conversão a Deus, se dá de igual forma. Uma vez que esse chamamento trata-se do padrão estabelecido pelo Eterno. Vamos a algumas passagens da Torá que evidenciam esse chamamento para os eleitos. Vamos perceber nesse padrão da Torá que o Eterno estabeleceu o seu protocolo de conexão com os seus eleitos. Desde o princípio, vamos lá, Deus, na passagem com Adão, quando ele se revela a Adão. Assim, Hashem, Deus, o Senhor, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, dentro do seu local de propósito de vida, para zelar, trabalhar, cuidar do Éden e nele fazer as suas plantações, trabalhar e fazer esse local da sua existência ser elevado, frutificar, se tornar producente. E o Senhor deu a seguinte ordem ao homem: comerás livremente do fruto de qualquer espécie de árvore que está no jardim, contudo não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, com toda certeza morrerás. Então o Eterno colocou as condições, as mitzvot, posteriormente na vida de Adão, conforme nós estudamos agora há pouco. Primeiro, o laço afetivo. O sopro, o alento. O Eterno deu o nome a Adão. Primeiro aquele contato. Depois as mitzvot. Então nós estamos observando o padrão. O padrão do Eterno. Não o meu padrão, não o seu padrão, o nosso padrão. O padrão de quem quer que seja. É o padrão estabelecido na Torá. Com Havá também teve a mesma experiência. Também teve uma experiência com Akadosh Baruch Hu. Gênesis, Eva, capítulo 3, versículo 13 de Gênesis.
ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: o que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Esse foi o primeiro contato que a Torá registra de Ravá, de Eva, com o Eterno. Também ela dialogou, ela teve conexão com o Eterno, ela teve uma interação com Hakadosh Baruch Hu. O Eterno conversou com Ravá. Caim, mesmo Caim. Então o Senhor abordou Caim: por que está furioso e por qual foi o motivo? Por que motivo o teu rosto está transtornado? Nós temos toda essa passagem do primeiro contato com Caim. Sempre com Caim. Sempre o Eterno se revela. Sempre o Eterno se conecta. Nós devemos buscar o Eterno? Óbvio que sim. Batei, batei, descer-vos-á. Buscai o Eterno enquanto se pode achar. Mas até mesmo esse sentimento, essa percepção, ela já vem por parte de Hakadosh Baruch Hu. Ela já vem por parte do Eterno. O conhecimento de buscarmos ao Eterno já é algo que é implantado pelo Eterno nas nossas vidas. Seja para o favor dos seus eleitos, ou seja, para encaminhar, para dar continuidade à missão dos vasos de desonra. De toda maneira, o protocolo é o mesmo. Para Noar, Gênesis capítulo 6, versículo 13 e 14. Então declarou Deus a Noé, a Noar, em hebraico: eis que daria fim a todos os seres humanos, porquanto a terra se encheu de violência por causa deles, e eu destruirei juntamente com a terra. Faze uma arca de madeira resinosa, e tu farás de caniços, e calafetarás com betume por dentro e por fora. Então, primeiro o Eterno se conectou com Noar. Depois passou para ele mitzvot, mandamentos, ordenanças. Primeiro chamou. E em seguida deu o direcionamento, a ordem. Sempre. Avraham, livro após livro, capítulo após capítulo, verso após verso. Então o Eterno veio a Avraham, ainda Abrão, e lhe ordenou: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e dirige-te à terra que te indicarei. Então primeiro o Eterno veio, entre aspas, a sua soberania em conexão com com Abraão. E depois ele deu a ordem, o direcionamento para a vida de Avram, que veio se tornar Avraham, Abraão. Para Isaac, Gênesis capítulo 26, versículo 2 e 3. O Eterno apareceu, se revelou a Isaac e orientou-o: não desçais ao Mitzrayim, no Egito. Fica na terra que eu te indicar. Habita nesta terra, eu estarei contigo e te abençoarei. Yaakov, para Jacó, Gênesis capítulo 28, versículo 12 e 13. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. Seu topo alcançava os céus, e os anjos, os malachim de Deus, subiam e desciam por ela. Eis que o Eterno estava de pé diante dele, e lhe anunciou: eu sou Hashem, o Deus de Abraham, teu pai, e o Deus de Yitzhak, de Isaac. A terra sobre o qual dormiste, eu a dou a ti e a tua descendência. Então, o mesmo padrão de pais a filhos, dos nossos pais até os dias de hoje, até a última pessoa a vir a esse mundo. Primeiro o Eterno se revela e depois traz o direcionamento. Yosef, José. Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que passaram a nutrir ainda mais raiva dele. José lhes havia dito: ouvi o sonho que tive. Também para as 12 tribos. Gênesis capítulo 49, versículo 1. Mais tarde, Yaakov, Jacó, solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: chegai-vos a mim, chegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Com Moshe, conforme nós estudamos hoje, em todo o percurso desse shiur, dessa aula da Parashá de hoje, que nós estamos inaugurando, o livro de Levítico. Moisés, capítulo 3, verso 4 de Êxodo. Então o Eterno viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou no meio da sarça ardente: Moshe, Moshe, ao que ele prontamente respondeu: Hineni, eis-me aqui. E o Eterno logo em seguida trouxe o direcionamento para Moshe, para Moisés. E Josué, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Logo após a morte de Moshe Rabbeinu, nosso mestre Moisés, servo de Hashem, falou o Eterno a Yehoshua ben Nun, Josué, filho de Nun:
ministro de Moshe, discípulo de Moisés, e ordenou-lhe: Moshe, meu servo, morreu. Agora levanta-te, atravessa esse Jardim Jordão, tu e esse povo, para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas. Todo lugar que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moshe. Para Gidon, que também foi citado hoje, na aula passada. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Eterno apareceu a Gideão e lhe saudou: Hashem está contigo, levanta-te, guerreiro, valente guerreiro. Então, o protocolo é sempre o mesmo. Uma experiência na vida de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Antes de Jeremias ter nascido, de ter pensado qualquer coisa, desejado qualquer coisa, ter feito qualquer coisa boa ou má, o Eterno disse: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e eu o designarei profeta às nações. Isso está em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Seja diretamente por meio de sua voz inaudível, por meio de um malach, de um mensageiro celestial, de um anjo, portanto, seja por meio de visão, profeta, ou por meio dos pais, conforme aconteceu na vida de Sansão. Hashem, o Eterno, sempre se comunica com os seus eleitos de modo protocolar, de maneira protocolar, sempre de maneira padronizada, nunca é diferente disso. Então, não existem outros caminhos que levem a Hashem. Não existem alternativas, não existem religiões, não existem propostas que possam nos encaminhar à boa vontade, os bons decretos de Hashem, a cumprir a nossa missão. Está perdendo tempo a pessoa que investe nisso, que pensa nisso, que se desgasta nisso. Está apenas evidenciando sinais ruins. Sinais de uma vida de um Bnei Rocher, de um Ben Rocher, de um filho das trevas. Não existem atalhos. Só existe aquilo que o Eterno estabeleceu. A experiência é sempre a mesma. O protocolo é sempre o mesmo. Só existe um corpo, um contingente, um Kilal Israel, só existe um Deus e Pai de todos e em todos. Existe apenas um só Mashiach. Os rudimentos são os mesmos para todos. Então, muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. O Mashiach fala sobre isso em Yohanan, João capítulo 6, versículo 44. Ninguém se achega ao Mashiach se não for pelo critério do Eterno, que enviou o Mashiach. Todos que são atraídos ao Mashiach são atraídos pelo próprio Eterno. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e a vós nomeei, para que vades, aliás, e deis frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso está em Yohanan, Bessurat Avad João, capítulo 15, versículo 16. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, tem uma quiriá para cumprir o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho. Estarem de uma forma semelhante à condição de seu Filho, de amado, de tzadik, de íntegro, a fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos capítulo 8, versículo 28 ao 30. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, da galuta, do exílio, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, debaixo do governo do Mashiach, conforme Ezequiel capítulo 34.
em que temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos hatatim, o perdão dos nossos muitos pecados, que por muitas gerações nos afastaram de Hakadosh Baruch Hu. Essa é a carta do Rabino Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14. Ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus aos que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em emuná, em confiança em Deus, e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam, aos que estão relacionados com ele? Tiago, capítulo 2, versículo 5. O Deus de toda a benevolência, que os chamou, Kiriá, que intitula o livro de Vaikra, Levítico, e chamou, que os chamou para a sua glória eterna, no Mashiach Yeshua ben Yosef, depois de terem sofrido por pouco tempo, os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. Primeira carta do Rav Kefa, do Rabino Pedro, emissário, capítulo 5, verso 10. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado Kiriá, o chamado afetivo e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais tropeçarão, jamais serão envergonhados, para que vivam no tropeço, para que vivem na vergonha. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno do nosso Adon e Salvador Yeshua HaMashiach. Carta do Rabino Pedro, segunda carta do Rabino Pedro, capítulo 1, versículo 10 e 11. Arrependam-se, façam techuvá, e cada um de vocês seja imergido no nome do Tzadik Mashiach Yeshua ben Yosef, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Ruach HaKodesh, o alento do Eterno. É um só alento para todo o povo, que é um só corpo, um alento para todos, um só Deus e Pai em tudo e em todos. Pois a promessa é para vocês, é específico. A promessa é para vocês, que lá em Israel, Am Israel, o povo de Israel, para os seus filhos e para todos os que estão longe, ou seja, na Galut, no exílio, distanciados da terra de Israel, para todos quantos o Eterno, o nosso Deus, chamar, convocar. Sefer Masechet Talmidim, livro dos Atos dos Emissários, capítulo 2, versículo 38 e 39. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Adon, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelas Bessurotovot, pelas boas novas da Torá, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma específica vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e benevolência. Essa benevolência nos foi dada no Mashiach, através do Mashiach e Yeshua ben Yosef, desde os tempos eternos, conforme nós estudamos aqui no Midrash, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Yeshua HaMashiach ben Yosef. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio da Bessoratová, das boas novas. Isso está na segunda carta do Rabino Paulo ao seu discípulo Timóteos, capítulo 1, versículo 8 ao 10. Então, meus amigos, não existem outros caminhos, não existem outras alternativas. Avalie o seu chamado. O Eterno o chamou para a eleição dos filhos da luz, ou esse chamado é para os indignos, para aqueles que buscam tão somente os bens materiais? Você já ouviu o chamado de Hashem? Você deu atenção à mensagem que é uma só do Eterno na sua Torá, no seu Tanar, na Bíblia? Você está compatível, a sua situação, a sua vida hoje, está compatível com a mensagem da Torá, com a mensagem da lei do Eterno, que é uma só, para um povo só? A sua fé é a mesma que consta na Torá? A sua missão está exatamente conforme foi estabelecida na Torá?
Ou você está em alternância, você está alternando entre a Torá e os caminhos, os múltiplos caminhos, com as encruzilhadas, com as múltiplas direções que você encontra na jornada da sua vida. Você tem dado o seu jeitinho ou tem caminhado conforme a missão que o Eterno estabeleceu para a sua vida? Qual é essa missão? De filho da luz ou de filho das trevas? De joio ou de trigo? De Ben Elohim, de filho de Deus, ou de Bnei Adam, dos filhos dos homens? Em que posição você se encontra? Você tem administrado todos os seus bens para a elevação do nome do Eterno, para que você encontre, para que você esteja presente no fim dos dias, no casamento do filho do rei? Ou esse casamento do filho do rei não lhe agrada? Não é o suficiente para você, para trazer satisfação para você? Chegar aos dias do Mashiach não é um assunto pertinente para a sua vida? Estar debaixo do governo do Mashiach, conforme o Eterno estabeleceu, não é algo que lhe agrada? Não é algo que lhe interessa? É algo fantasioso? É um assunto chato para você? Analise sua vida conforme a Torá. Busca o Eterno enquanto se pode achar. Que o Eterno abençoe a vida de todos. Que o Eterno nos fortaleça a todos. Beshim Shalom Mashiach Ben Yosef. Lehitraot, pessoal. Vamos finalizar aqui com uma reflexão em Devarim, Deuteronômio. Abra em Deuteronômio. Nas festas de Purim, que é a ocasião que nós encontramos agora. Abra no livro de Deuteronômio. Sempre lemos, sempre finalizamos a Parashá da festa de Purim com a leitura de Zahor no livro de Devarim, no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Abra em Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio 25, versículo 17 ao 19. (17) ao 19 nós temos o seguinte: lembrem-se do que Amaleque fez a vocês no caminho, quando vocês saíam do Egito. Ele os encontrou no caminho. Atacou quem estava na retaguarda, aqueles que estavam exaustos e dispersos. Quando vocês estavam cansados e fadigados. Ele não temeu a Deus. Portanto, quando Adonai, seu Deus, der a vocês descanso de todos os inimigos à sua volta, na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês por herança para tomar posse, apaguem toda a memória de Amaleque debaixo do céu e não se esqueçam. Ok? Então, a força mais impiedosa, mais violenta de Edom é Amaleque. Que nós possamos estar sempre, durante a nossa missão, no dia a dia, apagando toda a informação, toda a instrução de Amaleque, toda a instrução, todo tipo de ensino falso de Amaleque, portanto de Edom, das nossas vidas, da nossa cabeça, da nossa memória, que a nossa única fonte de preocupação prioritária sempre seja Hashem, sempre seja a sua Torá, conforme ele estabeleceu, e não Edom. Shalom, shalom, pessoal. Hitraot. Não deixem de acompanhar as nossas transmissões também no Spotify. E nós vamos deixar aqui o link da nossa vaquinha para a sua contribuição, para você poder nos ajudar na edificação da nossa sinagoga física aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, aqui nas mediações de Nilópolis, ok? E proximidades. Nós estamos buscando alugar uma casa, uma loja, mas principalmente uma casa, para que nós possamos nos encontrar, nós possamos estudar a Torá, estabelecer ali a nossa sinagoga e receber a todos. Ok, pessoal? Lehitraot.